Eu queria te dar esse livro aqui, vou começar te dando esse livro, se chama Genocídio em Gaza. Obrigado. Ele fala sobre, né, a questão do que os palestinos estão passando dentro da referência da experiência judaica que também aconteceu. E ele tem, né, essa construção para a gente conseguir compreender as duas coisas. Mas vamos lá. Você falou no seu bloco... vou ler. Não, sim, com certeza. Você falou no seu bloco anterior da aliança do Mufti de Jerusalém com o nazismo, né? O Mufti de Jerusalém. Sabe quem também, André, ia para a Europa fazer aliança com os nazistas? As lideranças sionistas. Dentre elas, Avraham Stern, que enviou uma carta pedindo apoio a Hitler. O que eu acho extremamente terrível, a aliança de qualquer entidade política com o nazismo, mas você tem ali judeus sendo exterminados de um lado e judeus pedindo armas para exterminar os árabes, né? A Alemanha nazista. Você não acha isso assim uma coisa absurda que mancha o início do próprio sionismo como um projeto de defesa dos judeus se aliar com os maiores exterminadores da população judaica da história? Com certeza, se fosse verdade essa história seria abominável, mas ela não é. O livro que você cita chama o acordo, The Transfer Agreement, o acordo de transferência. Eu não citei nenhum livro. Eu sei, mas a história que você conta sobre a aliança, eventual aliança, parceria, relação, comércio entre sionistas judeus pré-Estado e a Alemanha nazista pré-Segunda Guerra Mundial, chama The Transfer Agreement. Esse acordo foi firmado entre o governo da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, ou seja, pré-Holocausto, entre lideranças sionistas do Estado, do Ishuv judaico, das comunidades judaicas pré-Estado de Israel, para poder comprar material de construção da Alemanha, que estava sob embargo econômico por causa da vitória dos nazistas, em troca de eles deixarem os judeus irem embora da Alemanha. Esse é o único motivo da relação. Sim, porque os judeus... O meu avô sobreviveu ao Holocausto, Mansur. Ele fugiu de um campo de extermínio. Eu conheço bem a história do Holocausto. Sim. Os judeus que estavam indo para a Alemanha para ter essa relação, que você está tentando colocar como se fosse uma coisa ideológica, não tem como um judeu ser nazista. Não estou falando que os judeus eram nazistas. Não tem como um negro ser supremacista branco. Então não tem como um judeu, isso tem que ficar muito claro, não tem como um judeu ser nazista. O nazismo... Pro nazismo, ser judeu não importa quem você seja ou qual é a sua descendência. Se você for judeu, o nazismo é essencialmente antissemita e como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus. E porque ainda então, assim, nos anos 40, eles tinham relações, mandavam cartas e coisas assim. A relação, então, o que eu estou dizendo no livro, para quem quiser pesquisar, pode pesquisar o livro. O acordo da transferência, The Transfer Agreement, foi a relação de lideranças sionistas de uma forma muito pragmática e até difícil, que eles tiveram com a Alemanha nazista pré-Segunda Guerra Mundial. Eu não estou falando que esse assunto não é polêmico. Ele é super polêmico, porque a gente está falando agora a posteriori dessa relação. Mas naquela época, as lideranças na região de Israel, na região da Palestina pré-Estado, precisavam comprar urgentemente maquinário para construir o Estado que eles estavam construindo e fazer com que os alemães deixassem os judeus irem embora por causa dos ataques constantes de antissemitismo que já estavam ocorrendo pós a eleição dos nazistas. E justamente foi isso que aconteceu. Os alemães estavam sob embargo econômico por causa do nazismo e então o dinheiro que estava vindo da região das comunidades judaicas era benéfico para os alemães para poder sustentar o seu projeto de poder na Alemanha e contanto que eles deixassem os judeus saírem. É muito importante isso porque o nazismo, tanto a ascensão do nazismo quanto a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dentro da Segunda Guerra Mundial, ela não acontece do dia para a noite. É um processo. É as perseguições, é a privação, é o fechamento de lojas, depois é a estrela, depois os campos de escravização. Tudo isso foi um processo até culminar na solução final. Porque a propósito, a solução final é essa muito apoiada pelo Mufti de Jerusalém, que apoiava a solução final. Isso é um erro histórico, tá? Já foi refutado quando Netanyahu disse. Então, assim, como podemos ver,
há contextos no qual se aliar aos nazistas, romper o bloqueio econômico com os nazistas, negociar armas, materiais de construção e todas as coisas com os nazistas é justificável. Então, assim, eu jamais justificaria a participação de nenhum indivíduo com o nazismo, né? Mas, enfim, os sionistas, eles têm, Se né? fosse pra salvar pessoas, né? Não, então, mas aí não foi pra salvar pessoas. Salvaram né? Porque, milhares assim, de judeus. Judeus Salvaram só podiam... milhares de judeus, Mansur. Eu fiquei calado enquanto você estava falando. Com certeza, mas... Por favor, deixa eu concluir, André. Por favor, olha só. Judeus dentro desse período eram selecionados pelo movimento sionistas como os judeus que eram mais fortes, não eram enfermiços e poderiam ajudar na ocupação e colonização da Palestina. E é muito sintomático isso que o André falou, e foi muito bom pegar esse gancho da fala dele, que o Mufti vai se encontrar com Hitler a posteriori do acordo que os sionistas estavam fazendo com a Alemanha. Por quê? Porque se tornou um problema de extermínio e colonização da população árabe essa aliança com a Alemanha nazista e os primeiros colonos sionistas que existiam ali antes da criação do Estado de Israel. Mas isso vai durar e as propostas vão continuar acontecendo por parte da liderança sionista até mesmo após as atrocidades contra os judeus já se iniciarem. E para quem quiser estudar um pouco sobre isso, tem um documentário no meu canal somente sobre a aliança que você tem entre o movimento sionista e o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os judeus eram nazistas? Não. Mas da mesma forma que você tinha uma liderança palestina que, para se livrar dos britânicos e pedir ajuda como os britânicos por conveniência, vai lá, você tinha também judeus fazendo a mesma coisa. Porque, infelizmente, o peso que você tinha do Holocausto naquela hora não é o peso que a gente tem hoje, conhecendo todas e 100% das atrocidades. Mas sabe o que eu acho mais terrível? É que hoje nós temos toda a consciência do que acontece com os palestinos. Toda a matança e destruição que é feita pelo Estado de Israel. Cada milímetro dos pais da faixa de Gaza nessa semana peneirando a areia para encontrar os restos dos seus filhos mortos por soldados israelenses que se filmam mais uma vez cometendo os seus crimes. Mas não damos o mesmo valor. E essa é a verdadeira elencação das vidas que importam, quando uma vida judaica, dentro da percepção geral com relação ao Holocausto, vale muito mais do que uma vida palestina. Mansur, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está, então, fazendo uma comparação, está fazendo colocando mais ou menos no mesmo peso, então, o encontro do Mufti com Hitler, com essa foto e com o pedido que ele faz, está gravado esse pedido, Cadê as fotos dos judeus pedindo ajuda para os nazistas? Você tem documentos, você tem moedas comemorativas. Cadê a foto você de tem um documentos judeu encontrando com Hitler, pedindo para Hitler ajudar os judeus contra os ingleses? Isso é um fato histórico, você tem moedas comemorativas. Vamos Nenhum lá. historiador refuta isso. Agora é a minha parte. Refuta e tem livros que mostram isso, tá? Vamos lá, é a minha parte. Eu queria mudar o assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Qual você acha que é o país mais livre, e eu vou definir liberdade para você agora. Liberdade é eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade de gênero, liberdade sexual e liberdade de protestar nas ruas. Qual você acha, se você fizer agora uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, que vai ser o país que é mais livre no Oriente Médio? Não vou fazer pergunta ao ChatGPT. Até porque... Qual é o país, na sua opinião, que é o mais livre? Pessoas são as pessoas que têm... Eu tô no meu tempo de fala, eu queria só que você respondesse essa pergunta. Mas eu tô respondendo, você não tá deixando. Então, assim, o ChatGPT, inclusive, tá tentando ser comprado, né, pelo exército de Israel e pelo Estado de Israel, exército enfim. De Israel. Sim, também. Teoria de conspiração então, agora. não é teoria de conspiração, tá? Porque o Estado serve ao exército e o exército serve ao Estado. Mas vamos lá. O país mais livre do Oriente Médio... Qual é o país mais livre do Oriente Médio? Qual é? Qual é o país mais livre do Oriente Médio? Me responda você. Eu tô te fazendo uma pergunta. Não, me responda você. Essa pergunta, Mansur. Eu não considero nenhum país do Oriente Médio mais livre. Qual você acha que é o menos não o mais livre? O mais opressor é Israel. Tá bom. Mas o mais livre... Qual você acha que é o país que tem eleições livres, que você pode protestar nas ruas, que você tem liberdade sexual, que tem parada gay, eleições e tal, que tem imprensa livre, que é o primeiro sintoma de um regime autoritário é a proibição de imprensa livre. A morte de 200 jornalistas para você é imprensa livre? Eu não estou falando agora de uma zona de guerra, eu estou falando de um país, estou falando dentro do território de um país, dentro do Líbano, dentro de Israel, não estou falando agora de uma zona de guerra, não estou falando da Ucrânia, dentro da Ucrânia, estou falando da Rússia, estou falando dentro do país. Iraque, Jordânia, Egito, Israel, Líbano, Síria, aonde há liberdade de imprensa? Aonde tem jornais que podem criticar o governo? Em todos aqueles países você tem liberdade de imprensa e jornais que podem criticar o governo. Podem? Podem. Na Jordânia você pode criticar o rei? Em diversos níveis. Na Jordânia tem jornais? Em diversos níveis. Mansur, vamos lá. A segunda parte da minha fala, eu ia fazer uma pergunta a você. Qual você acha que é a lista dos 10 países
que mais perseguem cristãos no mundo. Você acha que Israel está dentro da lista dos 10 países que mais perseguem cristãos no mundo? Uma lista feita por uma organização com filiação israelense, meu amigo, não é. Portas Abertas não é uma... Meu Deus, o Portas Abertas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa organização, ela pesquisa perseguição de cristãos no mundo há 50 anos, 60 anos. A lista dos países que mais perseguem cristãos no mundo são dados que podem ser verificados pela ONU também. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia, Irã. Eu queria entender qual é a dificuldade que vocês têm de dizer a verdade. Existe perseguição de cristãos nesses países que são ditatoriais e que são controlados muitas vezes por regimes fundamentalistas religiosos. Qual é o problema? A população cristã nesses países diminuiu radicalmente. E é o único lugar, tirando o Líbano, que a população cristã cresce e não diminui, é dentro de Israel. Explica, qual é a dificuldade de negar? A população... Você vai negar isso? Claro que eu vou negar. E assim, uma lista que não coloca Israel dentro dela não é sequer honesta. Essa é a lista de perseguição. Israel não faz nem a lista. Não é sequer honesta. Então, mas isso não é um dado meu, Mansur. Isso não é um dado seu, é de uma ONG que é aliada ao governo de Israel. Uma ONG que não coloca na lista um país que reduziu os cristãos da Terra Santa de mais de 35% para que os cristãos sejam uma microminoria expulsa dentro do lugar onde o cristianismo nasceu e quer ter alguma credibilidade para falar de perseguição a cristãos. O exército israelense explode igrejas. Os soldados de Israel se filmaram dentro de uma igreja no Líbano, fazendo um casamento fake, insultando a Virgem Maria enquanto depredavam o templo. A igreja de São Porfírio foi atacada. Cristãos dentro do Estado palestino lançaram uma carta nesta semana dizendo que era um absurdo até a existência de um cristão sionista devido a toda a perseguição que eles passam ali dentro do lugar. Aí você me vem com uma lista de uma organização de filiação sionista que ignora tudo isso e quer dizer que a Nigéria, por exemplo, também, que tem uma primeira-dama evangélica pastora, o Estado nigeriano, sei lá, persegue mais os cristãos do que o Estado de Israel. Essa lista sequer, assim, é credível, sequer tem credibilidade. Tá, porque não coloca nela o Estado que aniquila e diminui cada vez mais a população cristã dentro do território que o cristianismo nasceu. É isso. Isso é um fato objetivo e lógico. Bom, Mansur, eu acho que de verdade, eu lamento tua argumentação. Eu acho que a argumentação, tudo que então envolva algum tipo de crítica ao outro lado, se for então uma organização israelense é porque ela é israelense, se for uma organização de fora de Israel, então é porque ela tem filiação com Israel, e se ela não tiver filiação com Israel, então a pessoa é sionista, ou seja, não tem nenhuma saída para uma informação ser verdadeira, se ela mostra e escancara um problema que existe na região. Vamos falar então um minuto sobre os protestos no Irã. Então, os protestos no Irã, que matou 16 mil pessoas, é fabricação de Israel e do Mossad e dos Estados Unidos. O protesto no Irã matou 16 mil pessoas. Os protestos no Irã mataram... De acordo com as organizações de direitos humanos do Irã... Mataram 16 mil pessoas. 16 mil pessoas no Irã morreram. Número, Tá certo. E quantos milhares de palestinos na marcha para Gaza... na marcha pela libertação de Gaza em 2018 morreram, você sabe? 1.000. 1.000? Então isso é aceitável? Óbvio que não. Então pronto, por que você não condena o Estado de Israel? Eu condenei. Você condenou o Estado de Israel? Na época? Você disse que eles não poderiam atacar manifestantes que atiraram um joelho de palestinos ali dentro? Absoluta. Manifestantes que protestam nas fronteiras de forma pacífica não devem ser alvejados. Se dentro dos manifestantes, nesses protestos de 2018, haviam pessoas armadas que estavam tentando romper a cerca e invadir outro país, essas pessoas... Romper a cerca e invadir outro país? Furar os muros do apartheid. Não é um apartheid porque é fronteira internacional, Mansur. Não é um apartheid. Não é um apartheid. Não tem vias segregadas. Não, você está falando de Gaza, os protestos foram em Gaza. Não, vamos lá, não tem vias segregadas. Onde tem vias segregadas? Aos arredores de Gaza não tem vias segregadas. Não tem nenhuma via segregada. Não, porque você está falando de uma fronteira. Então, é uma fronteira de 49. Não, mas a segregação é uma fronteira. Você não tem via segregada. Todos os países têm fronteira, Mansur. Mas fronteiras étnicas?
Não é fronteira étnica, tem soldados árabes muçulmanos do outro lado não é uma fronteira étnica de Israel. Não, Sim, não é. Não, então, vamos lá. Não é. Se indivíduos da população... Porque existem milhares e milhares de soldados muçulmanos no exército de Israel com Alcorão na mão. Então isso aí anula que existe uma certeza rua segregada, absoluta, que é árabes de um lado e judeus de outro. Eu vou responder a tua pergunta, você vai me deixar terminar de responder. Certo. A fronteira internacional entre Gaza e Israel é uma fronteira internacional entre uma região, um país reconhecido naquela fronteira, inclusive pela própria autoridade palestina, e uma região que é controlada pelo Hamas. Em 2018, o Hamas deu $100 para famílias e, com crianças, $200, isso também está documentado, para ir até a fronteira. Para protestar. Um minuto só, por favor. Certo. Para ir até a fronteira para protestar. Entre as pessoas que foram protestar, muitos civis. Infelizmente, houve mortes de civis. Tudo isso foi armado pelo Hamas para que isso acontecesse. O Sinwar, durante a guerra agora em Gaza, escreveu um documento para o pessoal do Hamas em Doha, falando que as mortes em Gaza são, abre aspas, um mal necessário para chamar a atenção do mundo. Engraçado que, assim, absolutamente, é o que eu estava falando antes, nada do que a gente fala, todos os argumentos que são colocados com fotos, com dados, com números, e se eles existem, é fabricação. O Irã bloqueou a internet por 10 dias. Israel bloqueia a internet dos palestinos também. Não, ela está livre. Ela também bloqueia. Não, bloqueia e derruba perfis. Não bloqueia. A internet palestina nunca foi bloqueada. Nunca foi bloqueada por Israel. Tá bom. E existem empresas palestinas nunca foi bloqueada por Israel, tá bom. Nunca foi bloqueada, porque é ilegal perante a lei israelense fazer isso. Certo. Israel não é, como vocês tentam colocar, um país de autoritário. Que fuzila 1000 manifestantes. Existem regras, existem leis, existem normas, existe um sistema jurídico, existe a Suprema Corte. Eu vou dar um exemplo. O Ehud Barak, quando foi ministro da Defesa em 2010, ele tentou, em 2009, antes da Guerra de Gaza, antes da Guerra 1 de Gaza, ele tentou bloquear a entrada de gasolina em Gaza, porque Israel vende gasolina para Gaza, vendia pelo menos. Ele tentou bloquear, como ministro da Defesa, ele tentou bloquear a entrada de gasolina em Gaza. O Egito também tem uma fronteira com Gaza. Nada entra e nada sai. Mas vocês não falam mal do Egito, vocês falam mal só de Israel. Enfim, ele bloqueou a entrada de gasolina. A Suprema Corte foi e falou, você não pode bloquear a entrada de gasolina. O Ministério da Defesa, na sua argumentação, disse à Suprema Corte, o Hamas está usando a gasolina. Isso pode gerar uma guerra. Eles estão colocando gasolina nos seus geradores, eles estão usando a gasolina para construir armas, para construir foguetes, para gerenciar o seu controle militar da faixa de Gaza. A Suprema Corte falou, mas se você cortar a entrada de gasolina e querosene, principalmente diesel, você vai ter um problema de crise humanitária. O que aconteceu? A Suprema Corte suspendeu a decisão do Ministério da Defesa. Isso, Mansur, é uma democracia. Porque Israel se beneficia do subcomércio que existe na faixa de Gaza, onde vende para os palestinos com preços superfaturados, Mansur, qualquer tipo... Posso concluir, André? Pode concluir. Com preços superfaturados, esses insumos. Então, deixa entrar gasolina por questões humanitárias, mas não deixa entrar comida por questões de sobrevivência. Então, assim, esse é o padrão. Mata-se manifestantes, mas é uma democracia. Deixa entrar gasolina para lucrar com sua venda, mas impede a entrada de comida. Então, assim, André, não é questão de porque esses dados são israelenses, eles não são confiáveis. Não, tem muitas instituições israelenses com dados confiáveis. A ONG B'Tselem, por exemplo, fez um relatório enorme sobre todas as violações que os palestinos passam. E vozes israelenses, como vários historiadores, vários ativistas que eu mesmo conheci pessoalmente, que lutam contra isso. Mas vejam só como é que funciona. Olha, Israel criou, né, e vocês podem ler no livro A Maior Prisão a Céu Aberto do Mundo, comprem esse livro. Israel criou bloqueio para coisas aleatórias, para reduzir até mesmo a felicidade dos palestinos. Você tem a proibição da entrada, algumas vezes, de chocolate, molho de tomate, bolas de futebol, muletas. Isso é o quê? O Hamas faz bomba com extrato de tomate? O Hamas pega uma muleta e lança ela por cima do muro contra Israel? Mas isso, ainda assim, até mesmo insumos para Covid na época da pandemia. Gaza foi cercada e você teve embargo com relação a isso. Então, assim, os israelenses que criam o problema, a necessidade humanitária em Gaza, mas quando eles deixam passar alguma coisa, eles são generosos, eles se filmam fazendo, eles são um estado humanitário. Quando as pessoas se levantam para protestar de situação terrível que vivem, é porque elas receberam $100, é porque elas estão sendo pagas para colocar. Interessante que o Irã, que no discurso do André é um país brutal, repressor, regime. Repressor, antidemocrático, de todas as coisas,
também acusa os seus manifestantes de serem pagos por fora. Ou seja, as pessoas não têm motivo para ali protestar, elas estão sendo pagas. Os palestinos não têm motivos para protestar. Eles estão sendo pagos pelo Catar, pela Turquia, pelo Irã, por quem quer que seja. Né? É uma grande ilusão todo o sofrimento que os palestinos estão passando. Né? Infelizmente não é, porque a gente vê as covas coletivas imensas, um número enorme de cadáveres, crianças de todas as formas destroçadas e impedidas de sair para receber até mesmo o atendimento médico mais básico.